Olá, juritienses, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Canto da Juriti, o podcast oficial da editora Juriti, uma editora que, como vocês já devem saber, se propõe a fazer diferente. Meu nome é Rafael Mariano, sou neurocientista, poeta e idealizador aqui da editora Juriti. E nesse episódio eu quero falar com vocês, na verdade eu quero esclarecer sobre uma questão que nos chega com muita frequência, que é como funciona o processo de publicação da editora. Como eu, escritor ou escritora, posso publicar um livro pela Juriti. Então segue aqui com a gente que eu vou contar direitinho como funciona esse processo e, é claro, como tudo aqui na Juriti, esse processo também é feito de uma forma um pouco diferente. Vamos lá. Primeiro, uma coisa muito importante, lembrando que a Juriti é uma editora sem fins lucrativos, ou seja, o lucro não norteia as nossas ações. Dessa forma, a gente não obedece muito à lógica de mercado, onde quanto mais clientes, melhor. Não é assim que a gente enxerga esse processo, não é disso que se trata. A gente preza pela qualidade, pela mensagem que o livro passa, pela história de vida do autor, da autora que há por trás desse livro. São esses detalhes, entre aspas, que nos movem. Dito isso, eu separo aqui alguns pontos importantes que o autor ou a autora que pretende publicar com a gente deve saber. Primeiro ponto de todos, que eu sempre falo para quem procura a editora Juriti querendo publicar alguma coisa. Eu falo, a editora tem o tempo dela. Tem uma frase do escritor português José Saramago que eu gosto muito e ela diz assim: não tenha pressa, mas não perca tempo. É mais ou menos por aí que a editora anda. Às vezes, algumas pessoas procuram a Juriti por um determinado prazo mais ou menos curto que elas precisam do livro delas. Então, mesmo que o livro seja do interesse da editora, talvez a Juriti não seja o melhor caminho para essa publicação. A gente gosta de trabalhar com a calma que a arte necessita, pois é assim que enxergamos o livro, como uma arte. Outro ponto muito importante é sobre as formas de contrato da editora. Atualmente temos duas possibilidades de contrato que firmamos com os autores e autoras que publicam pela Juriti. Eu vou falar sobre cada uma delas. A primeira possibilidade, e aquela que a gente trabalha para que futuramente possa ser de repente a única forma de publicação pela editora, mas isso ainda não é possível, essa primeira possibilidade diz respeito ao contrato de livro financiado pela editora. Nesta modalidade de contrato, o autor ou a autora não gastam absolutamente nada com o processo de publicação. Todos os custos ficam a cargo da editora e a tiragem será de acordo com as possibilidades de venda do autor e da autora e também conforme as condições de orçamento da editora. Os valores para financiamento desta modalidade de contrato virão do Fundo de Apoio ao Livro e também do selo Empresa Amiga do Livro. Quer saber um pouco mais sobre esses projetos, como eles funcionam? Confere lá no site da editora www.editorajuriti.org que tem tudo lá explicadinho. Mas voltando aqui à possibilidade de livro financiado pela editora. Nesse tipo de contrato há um condicionante muito importante, que aparece apenas nessa forma de publicação, para esse tipo de contrato. O autor ou a autora que tiver a obra financiada com os valores obtidos dessas fontes, Fundo de Apoio ao Livro ou Empresa Amiga do Livro, deverá concordar em ter impresso em uma das páginas do livro o selo Empresa Amiga do Livro e também as logos das empresas que apoiam esse projeto através da aquisição deste selo. Quem publicar com a gente nessa forma de contrato deverá, consequentemente, concordar com essa questão. Outra questão importante diz respeito aos valores obtidos com a venda dos livros nessa modalidade de contrato. Nesse sentido, nossa política de preços determina que 50% do valor de capa do livro, livre de impostos, deverá ir para o autor ou a autora, ou seja, muito mais do que as editoras no geral oferecem. Pois um dos nossos objetivos é justamente este,
valorizar quem publica com a gente, até porque nós também somos escritores e escritoras aqui na Juriti. Outros 20% vai para o Fundo de Apoio ao Livro, uma reserva destinada a financiar e dar oportunidade a outros autores e autoras. E por fim, o 30% restante vai para o pagamento das despesas da editora, nunca lucro. A segunda possibilidade de publicação com a gente, a segunda possibilidade de contrato que temos, é para aquelas pessoas que preferem financiar a própria obra e assim arcar com todas as despesas de publicação. Às vezes não quer que apareça ali as logos das empresas ou tem condições de publicar a própria obra e quer dar essa oportunidade a outras pessoas. Então essa é uma modalidade de contrato que a gente oferece. É importante ressaltar aqui que nessa forma de contrato também não há, por parte da editora, previsão de lucro em relação à publicação. Será cobrado apenas o preço de custo de todo o projeto, com um acréscimo de uma única taxa de 20% do valor de custo da publicação, que será destinada ao Fundo de Apoio ao Livro. Aquela reserva que eu falei anteriormente, que serve para viabilizar a publicação de outras obras, dando oportunidades a novos autores e novas autoras. Então quem escolhe essa forma de contrato, quem escolhe financiar o próprio livro pela editora Juriti, tem o benefício de pagar só os custos da publicação, sem lucro, e ainda contribui para dar oportunidade a novos autores e novas autoras. Isso é parte do nosso jeito de fazer diferente. E, é claro, nessa forma de contrato, não há necessidade, como eu já falei, de inserção do selo e das logos das empresas amigas do livro, pois o financiamento não veio destes fundos. Contudo, tem algumas outras questões que também são muito importantes e que servem para ambas as possibilidades de contrato, tanto para aquela onde o livro é financiado pela editora, quanto para aquela onde o autor ou a autora financiam a própria publicação. E eu vou falar um pouquinho dessas questões agora com vocês. Primeira de todas, independente da forma de contrato, o livro, para ser publicado pela editora Juriti, precisará ser aprovado pelo Conselho Juriti. Só publicaremos obras que estiverem de acordo com as nossas diretrizes, as quais você pode conferir direitinho lá no nosso site. Outro ponto muito importante: todos os livros publicados pela Juriti terão, após a venda de todos os exemplares na modalidade de contrato financiada pela editora, ou então após 12 meses na modalidade de contrato onde o autor ou a autora arcam com as despesas de publicação, todos os livros terão a sua versão em e-book distribuída gratuitamente no site da editora. Tornar a literatura acessível a todos e todas é parte inegociável da nossa política de publicação. Isso é muito importante para nós e a gente não abre mão. Ainda uma outra questão bastante relevante diz respeito aos direitos autorais desses autores e dessas autoras. Todas as obras publicadas pela Juriti, seja qual for a forma de contrato, deverão ser publicadas sob uma licença Creative Commons do tipo CC BY NC AS 4.0, que permite que outros distribuam, adaptem e criem a partir do seu trabalho, desde que sem fins comerciais e de forma que lhe atribuam o devido crédito pela criação original. Para saber mais sobre este tipo de licença, acesse o nosso site, que lá também a gente dá todos os detalhes em relação a esse tipo de licença Creative Commons. Por fim, caro escritor, cara escritora, que tem interesse em publicar com a Juriti, seguindo o lema aqui da editora, de fazer diferente, nós gostamos de propostas que sejam, portanto, de alguma forma também diferentes, que tenham algo diferenciado e que ofereçam, para além do livro, se possível, uma experiência. A gente gosta muito disso. E tudo isso, é claro, feito com muito carinho, muita dedicação ao longo de todo o processo, pois todos nós aqui na editora somos também escritores e escritoras, como eu já falei, e sabemos exatamente o que o seu livro significa para você. Então eu pergunto, que tal? O que você nos diz? Tem interesse em publicar com a gente, depois de escutar tudo isso? Acha que seu livro tem esse toque do diferente também, que a gente tanto procura? Se sim, entre em contato através do nosso e-mail, nos diga qual a modalidade de contrato você pensa em publicar e nos conte também o que de diferente há no seu livro. Estamos abertos a todas as possibilidades que o diferente pode criar e será um prazer, dentro das nossas possibilidades também,
poder realizar o seu sonho. Se antes de tudo isso, se antes de tomar essa decisão, você quiser ver os nossos contratos na íntegra, saber o que eles dizem, eles estão disponíveis também no nosso site. Só entrar lá e fazer o download. E qualquer dúvida que surja durante a leitura desses contratos, também estaremos à disposição. Então, queridos e queridas, sobre o processo de publicação da editora, era mais ou menos isso. Acho que aqui a gente aborda os pontos principais relacionados a como publicar com a gente. Mas se você também tem interesse em conhecer um pouquinho mais do canto aqui da Juriti, dos outros aspectos que circundam o universo da editora, continue nos acompanhando através das plataformas digitais. Estamos nas redes sociais como Editora Juriti e nos streamings de áudio como O Canto da Juriti. Junte-se também aqui à família Juriti e vamos juntos e juntas conhecer um pouco mais da poesia desse universo. Por hoje era isso, até o próximo canto.